vai hoje começar a nossa gravação do nosso primeiro episódio do podcast. E olha que eu estou tremendo e emocionada por fazer parte desse movimento, né? Nosso podcast do Movimento Vida 360, que está aí trazendo conteúdo, está aí trazendo reflexão, sempre conteúdos importantes para a gente no nosso dia a dia, pensar no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, física, como que a gente consegue trabalhar realmente todas essas vertentes para o nosso bem-estar. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é o professor, doutor, gosto de chamar de professor, doutor Diego Nolasco, palestrante, cientista do MIT, que tem uma história super multifacetada, e eu vou deixar ele mesmo se apresentar, dando um spoilerzinho, assim, porque eu conheço você, Diego, eu sei um pouquinho da sua história. Eu sei que começou numa infância no Gama e foi parar lá no MIT como cientista do MIT. E aí eu quero ouvir esse resumão aí de como que isso aconteceu de forma tão, acho que inesperada, né? Quem é que ia imaginar que você estaria um dia no MIT como um cientista internacional? Conta pra Eu gente. posso te dizer que eu imaginava, sabe? Não foi É? tão inesperado assim para mim, porque eu sempre fui um sonhador. Eu sempre olhei para a vida como uma possibilidade muito interessante de fazer ela ficar bacana. A vida, no meu entendimento, é para isso. É para ser bacana, é para ser divertida, é para ser motivo de orgulho. Então, eu sempre tive uma visão ah, muito positiva das oportunidades que eu tinha. E eu não tinha tantas oportunidades, sabe? Eu sou fruto da escola pública, do Gama, como você disse, uma cidade satélite de Brasília, Uhum. que tem suas dificuldades, suas limitações, e que me ofereceu essas dificuldades e limitações, mas também me ofereceu uma comunidade. Eu sempre fui muito acolhido pelas pessoas para quem eu pedi ajuda. Então, como você me pediu para eu me apresentar, eu sou fruto de uma sociedade que me ofereceu as possibilidades que tinha, dentro das limitações que tinha, mas que o tempo inteiro me ofereceu suporte. Eu sou fruto de uma família que me deu suporte como podia, né? E eu sou fruto de uma trajetória. Eu acho que isso é o mais interessante, né? Eu não cheguei aqui é, de uma hora para outra. Eu sonhei, eu respeitei a minha identidade, eu fui muito disciplinado, eu não liguei para a opinião alheia e eu perseverei. E foi por isso que eu fui convidado para para estar na estreia desse podcast, que para mim é uma honra. Muito obrigado por esse convite. Foi uma carreira construída, né? Foi Esse passo a construída. passo, você foi buscando esse passo a passo, realmente construindo o que era possível, da forma que era possível, mas em busca realmente de chegar lá, de chegar na sua alta performance, vamos dizer Eu assim. não sei se eu queria chegar em algum lugar, sabe? Mas eu queria me tornar alguém. E eu acho que esse foi o ponto-chave. Eu fico pensando que muita gente diz que a gente tem que focar no resultado, mas e se você nunca atingir o resultado? Porque, verdade seja dita, vários dos seus objetivos eles vão estar única e exclusivamente na sua cabeça. Você não vai atingir todos os objetivos que você determina para você mesmo, a não ser que esses objetivos tenham relação com a sua identidade. Então, é, é, por exemplo, gosto muito de contar a história que me trouxe até o meu emagrecimento. Eu emagreci 25 quilos, então eu era bonitinho, tinha 90 quilos. E aí eu conheci a Bruna, e a Bruna era tão magrinha, ela era tão magrinha, e Bruna é mais jovem do que eu, ela é 7 anos, 7 meses e 27 dias mais jovem do que eu. E ela era tão magrinha, ela tinha 50 e poucos quilos e eu tava com 90. E aí eu olhei para mim mesmo um dia, eu falei, não, como é que ela vai me querer se eu não me cuido, né? E aí eu não defini que eu ia emagrecer. Eu não tracei a meta como objetivo. Eu defini que eu ia me tornar alguém que cuidava da minha saúde. Como? Fazendo exercício físico, comendo de maneira mais adequada. Então eu comecei a me reeducar com o objetivo de ser quem eu queria ser. Assim foi com relação ao meu desenvolvimento intelectual, a como eu enxergava a escola, a universidade, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Eu queria ser alguém que vivia aqueles processos com excelência. Então eu nunca estava focado na defesa do doutorado, em ir para o MIT. Não, eu estava interessado em me tornar alguém que ia fazer bem um doutorado ou que ia fazer bem indo para o MIT. Você tinha o seu objetivo, mas você focava no processo.
Eu não sei se era exclusivamente no processo, sabe? Era muito mais na minha personalidade. E ainda hoje eu penso assim: quem é a pessoa que vai viver a vida com a qual eu sonho? Eu quero me tornar essa pessoa. Então eu não sei quais são os processos ainda, porque nós todos estamos em construção todo dia. Uhum, A gente uhum. é um calhamaço de concepções e ideias e influências que às vezes vêm de fora para dentro, mas que precisam também existir de dentro para fora. Como é que você responde ao que está à sua volta? Com base nos seus princípios. Então, eu gosto muito de definir princípios e basear as minhas respostas com base, basear com base, né? Mas estruturar as minhas Aham. respostas com base nesses princípios, que para mim são formadores do meu caráter, da minha personalidade. Então, quem faz bem um doutorado, eu quero ser essa pessoa. Quem faz bem uma palestra, eu quero ser essa pessoa. Engraçado, você está falando, né, dessa construção constante. Eu estava assistindo um documentário esses dias chamado Eu Maior, Uhum, que fala de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de felicidade e tal. E tem uma fala no Cortella, né, nesse documentário, que ele fala que a gente tem um conceito errado. A gente não nasce pronto e vai gastando. uhum. A gente nasce e vai construindo Ah, e vai agregando. E é exatamente isso. A nossa trajetória é a nossa construção. A gente não pode pensar qual vai ser o fim disso, né? Porque o fim é o fim. Mas é realmente uma construção diária. É uma construção desse eu que a gente vai aos poucos, a cada dia, agregando um elemento a mais. É exatamente isso. E, e outro dia eu estava ouvindo, é, eu acho, eu assisto um monte de palestras, né? Então, eu estava assistindo uma palestra do Clóvis de Barros Filho. Grande amigo da N Produções. Eu adoro aquele cara. Adoro. Se ele soubesse o tanto que eu consumo o conteúdo dele, ele ia me cobrar. Mas, enfim. E aí ele estava discutindo a respeito do eu, né? Quem é você? E aí ele estava dando uns exemplos muito interessantes, como os exemplos que ele dá, né? Será que se eu tirar a sua mão, você deixa de ser você? Não, não é à toa que você fala, essa é a minha mão. E se eu mudar o seu nome? Se de Ana eu passar a te chamar de Maria, será que você deixa? Vamos imaginar que cai uma lei no Brasil que a gente não pode mais chamar ninguém de Ana e todas as Anas vão mudar o nome para Maria. Você deixa de ser quem você é? Muito provavelmente não. E é por isso que você diz: esse é o meu nome. Essa é a minha mão, esse é o meu rosto. Então, o meu rosto não sou eu, a minha mão não sou eu, o meu nome não sou eu, a minha idade não sou eu. Isso é tudo coisa que é minha, me pertence. Mas quem sou eu de fato? E eu não sei te responder essa pergunta, não mesmo, mas essa pergunta meio que guia os passos que eu vou dando no sentido de me tornar alguém que dá orgulho para mim, para minha família, de me tornar alguém que seja interessante para estar nesse tipo de evento, para fazer parte da vida de pessoas como as pessoas que vão estar aqui hoje à tarde. E eu quero me tornar essa pessoa. O que que eu preciso fazer? Eu vou fazer, eu vou me dedicar. E amanhã, às vezes, esse o que eu preciso fazer vai ser outra coisa. Tá tudo bem mudar. Eu mudo numa boa. As minhas concepções, elas são flexíveis. Eu sou extremamente dedicado à ideia de que eu posso aprender coisas novas todos os dias. E é isso que me faz ser quem eu sou. Mas quem eu sou? Eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que eu estou em construção. Então, eu não sei se a gente consegue responder, eu sou essa pessoa, mas eu estou essa pessoa hoje e eu quero estar outra pessoa amanhã, evoluído, diferente, mais maduro, mais interessante, mais capaz de externar as virtudes que eu acredito que sejam as mais interessantes e mais alinhadas com os meus princípios. Foi isso que eu sempre busquei. Eu acho bacana a gente estar sempre aberto a mudanças. Eu acho isso fantástico, porque é onde a gente realmente cresce. É onde a gente realmente consegue enxergar uma rota que precisa ser retrabalhada, reposicionada, replanejada, e isso é crescimento. E estar aberto ao crescimento eu acho fantástico. E aí, quando a gente fala de crescimento, de autodesenvolvimento, né, que são temáticas que a gente trata muito também no Vida 360, a gente fala também de performance, a gente fala também de carreira. Uhum. E isso tudo, quando vem essa pressão pela performance, essa pressão pela carreira, por ser aquele profissional ou profissional, isso traz uma certa ansiedade,
um adoecimento mental aí, a saúde mental vai um pouquinho escoando pelo ralo. E eu sei que você teve uma trajetória que em algum momento da sua vida você teve um diagnóstico de dislexia. Ah, Mas ainda assim você é um cara que chegou aonde você almejava chegar, nos seus estudos, na sua profissão, como cientista, como estudioso e tudo mais. Como que você trabalha? Quais são as que ferramentas que você usa realmente no dia a dia para ter foco, para conseguir driblar essa esse obstáculo, vamos dizer assim, uhum. que é seu, que não tem como você tirar ele de você, mas você consegue trabalhar isso no seu dia a dia em busca realmente da sua performance, da sua entrega, da sua carreira que você construiu. O que que você tem de ferramenta? O que que a gente pode ter de ferramenta para trabalhar esse tipo de obstáculo? Essa é uma questão muito bacana, porque ela caminhou comigo a vida inteira, né? A vida inteira eu tive dificuldades que os meus colegas não tinham, então eu demorei para escrever. Eu escrevo muito devagar, a minha letra eu escrevo muito lentamente, eu leio muito devagar. E eu acho que no fundo, isso é um baita de um superpoder, sabe? Porque eu acabo dando tempo ao meu cérebro de processar as informações com as quais eu preciso lidar de Uhum. maneira profunda. O meu celular, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir as coisas no 2x, igual o pessoal faz, porque eu me perco muito. E eu também tenho uma certa dificuldade de me manter focado. Então eu acabo fazendo não mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas eu acabo usando o meu tempo de maneira mais, sei lá, expandida, sabe? Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e fui fazer minha barba. Eu, enquanto fazia a barba, ouvia, meio que ouvia, assistia um vídeo da professora Lucilena. Então, eu gasto o tempo no qual eu preciso estar focado na barba, senão eu vou me cortar, eu vou prestando atenção em outra coisa também, sabe? Então, eu estou o tempo inteiro fazendo esse tipo utilizando esse tipo de subterfúgio. E aí, uma vez na Universidade Católica, assim que eu entrei lá, uns 2 anos depois, eu acho que eu tinha uns 30 anos, eu entrei lá aos 28, deve ter sido por aí, 28, 30. Aí uma colega olhou para mim e percebeu que eu era dado a multi atuar, né? Atenções. É, e aí ela falou assim, ó, posso fazer uns testes com você? Pode. E na minha cabeça eu estava contribuindo para uma colega, né? Uma colega da psicologia. E aí ela me botou uns testes lá e depois a gente terminou. Ela falou, olha, você tem dislexia. A dislexia ela existe em vários níveis, então você tá num nível aqui que mostra que você tem uma neurodivergência e você é disléxico. E aí eu falei, tá, mas o que que eu faço com esse diagnóstico aí? Ela, você já faz a vida inteira. Então, a vida inteira eu fui sendo dirigido para lidar com esse problema, entre aspas, e eu fui abraçando as oportunidades que eu Mas tinha você de. não sabia. Não sabia. Eu soube aos 30. E quando você soube da dislexia, você fez uma análise do que você Sim, viveu até essa sim, descoberta? Do sim. tipo, puxa vida, se eu soubesse disso antes, É, tanta coisa tinha sido diferente. mas sabe que eu fiz uma análise da minha vida pregressa, dando muito mais atenção às minhas vitórias do Uhum, que às minhas derrotas. Porque eu tenho uma série de derrotas para te contar aqui. Um conta, monte, né? conta. Só que eu gosto de olhar para as minhas derrotas como oportunidades de identificar aquilo no que eu estou falhando e de buscar soluções. E quando eu não consigo resolver sozinho, eu tenho uma tranquilidade muito grande de te pedir ajuda. Fala, ó, eu estou vacilando aqui e aqui. Você consegue me dar uma sugestão, uma dica de como eu posso melhorar? E, como eu te disse, ninguém se negou até hoje a me ajudar. Todas as pessoas para quem eu pedi algum tipo de ajuda fizeram alguma coisa. Tinha gente, né, não posso dizer todo mundo, vai, mas é porque tem gente que não entende a sua necessidade quando você é uma criança e ela meio que desmerece, era anos 80, anos Uhum, 90, uhum, então eram as outros pessoas tempos. desmereciam, né? Me mandavam brincar e às vezes não sabiam responder e não assumiam isso, né? Mas, inclusive, esse tipo de contra-exemplo me ensinou a como agir. Porque se você me faz uma pergunta e eu não consigo responder, eu tenho uma tranquilidade muito grande de te dizer que eu não sei, mas assim, de uma honestidade que às vezes é incômoda para outras pessoas, porque eu fiz pós-doutorado no MIT e a galera tem uma ideia de que eu vou ter a resposta para qualquer pergunta. Isso não é verdade. A genialidade, ela
não existe, pelo menos não da forma como as pessoas pensam. A genialidade ela é uma construção, ela vai muito como um resultado de uma dedicação, uma obstinação. E aí você olha para uma determinada pessoa e fala: Nossa, essa pessoa é um gênio, esse cara é um gênio, essa menina é um gênio, essa mulher é um gênio. Não, cara, ela batalhou muito, ela remou pra caramba pra chegar onde ela chegou. E aí, ali, você vê a ponta do iceberg e fala: Nossa, ela é um gênio. Não, várias pessoas ajudaram. Ela caminhou um processo duríssimo, ela enfrentou as dificuldades dela, ela percebeu suas falhas e lutou para corrigir. Ela não se apoiou sobre elas. Então, se eu posso te dar uma dica, é para que você nunca use suas falhas, suas limitações como desculpa. Eu nunca fiz isso. Ah, eu não consigo ler igual a galera consegue. Ditado, por exemplo. Lembra do ditado da escola? Eu não sei se isso existe mais. A minha filha tem só 4 anos e ainda não Quando chegou a nessa minha tem fase. 15, quando ela era pequenininha tinha ditado Ainda ainda. Eu não sei se hoje a gente deve ainda tem. ter, deve ter. Mas eu nunca conseguia chegar no final. Porque a tia falava muito rápido. E eu tenho certeza que ela não falava rápido hoje, né? Uhum. Ela devia falar a mesma palavra 3 vezes. Mas para eu A escrever aquele questão era negócio sua. levava tempo. Então era um problema da tia? Não, era um problema meu. Eu não me escondia atrás do meu problema. Tudo bem, eu tirava nota baixa, faz parte do jogo, mas eu seguia tentando. E Uhum. eu adorava o processo de tentar, porque era ele que me dava a chance de olhar para mim com muito respeito quando eu conseguia. O sucesso era muito mais saboroso quando ele derivava do meu esforço, da minha persistência, da minha insistência, sabe? E até hoje eu sou assim, é assim que eu faço para enfrentar. Bacana, bacana. Agora é preciso saúde mental ali, sabedoria para lidar com a expectativa alheia, né? Sim, Porque querendo ou não, é o que você falou, você é um pós-doutorado pelo MIT e as pessoas colocam em você uma expectativa enorme. é. E como você trabalha isso no dia a dia? Eu gosto muito da ideia do escopo, em primeiro lugar. Existem temas sobre os quais eu adoro falar, existem temas sobre os quais eu não sei muita coisa, sabe? Ou então eu tenho uma visão superficial, ou então eu tenho uma visão baseada no meu bom senso. Só que eu leio muito, eu sou um leitor muito bom, aliás, dos melhores que eu conheço. Eu adoro ler. E aí teve uma época, né, que eu comecei a me dedicar muito à filosofia e aí eu fui indo de maneira bem cronológica mesmo, sabe? Porque eu sou daqueles caras muito chatos, Hum. né? Então eu parti lá da escola, das escolas do pensamento, então, eu sei que teve uma época que eu cheguei em René Descartes. E aí Descartes, no primeiro parágrafo, baixa, tá lá na internet de graça para você ver, do discurso do método, no primeiro parágrafo ele diz assim: não há no mundo coisa mais bem distribuída do que o bom senso. Aí eu levei um choque, né? Eu olhei e falei: mas peraí, será que o bom senso é uma coisa ruim? Não é que é uma coisa ruim, mas é uma coisa que não te permite responder com tanta propriedade. E aí ele ensina para gente, no discurso do método, um método que ele fala que funcionou para ele e que ele acreditava que ia dar para ele a chance de construir conhecimento infinito. Eu falei, opa, conhecimento infinito é essa jogada que eu quero. E aí eu fui me envolvendo com esse tal método, né? E depois eu descobri que esse negócio acabou evoluindo e passando a ser chamado de método científico, então é uma forma de construir conhecimento. Não é a única, mas é uma das, né? Uhum. E foi isso que eu fui buscando, sabe? Então, hoje, quem fala comigo precisa ter uma ideia muito clara de que o que eu vou falar tem fundamentação. Eu sou um excelente reprodutor de conteúdo e eu não tenho nenhuma vergonha de assumir isso. Ah, mas Diego, o que que você produz? As coisas que eu já produzi, elas são tão nichadas, sabe? A minha pesquisa era na área de biofísica molecular de um peptídeo extraído do veneno de uma vespa. Nossa, cara, o que eu produzi de conhecimento, ele é tão pontual que eu não sei se é de interesse da grande maioria, mas eu sou um bom reprodutor de conteúdo. E o que eu faço é, geralmente, encapsular esse conteúdo numa embalagem que fique interessante, que fique convidativa e que fique convidativa a ponto de você querer seguir construindo conhecimento a respeito daquilo que eu comecei a falar com você. Então,
isso me deu a chance de construir a ideia de propósito que hoje eu carrego, que é empoderar pessoas por meio do conhecimento. Quando as pessoas vêm falar comigo, elas têm que ter a ideia de que esse é o meu objetivo. É o meu objetivo agora, te empoderar por meio do conhecimento. E como é que eu faço isso? Eu te convido para fazer parte de todo o processo. E eu te digo que tudo que eu estou falando aqui pode não ser a expressão máxima da verdade. Então eu te convido a seguir pesquisando. E aí não sei se era assim, eu esqueci a tua pergunta para ser honesto, mas eu comecei esse enredo e segui A até o gente estava final. falando de expectativa que as pessoas Sim, colocam em sim. cima de você por ser um pós-doutorado É, do MIT. E aí, como pois que você é. trabalha com esse excesso de expectativa, que a régua é lá em cima? É, é, É lá em cima. E se você não entrega o que eles realmente aguardam de você? é. É a sua saúde mental que vai daqui a pouco também começar a ir para o beleléu. Então, assim, é muita expectativa que as pessoas colocam em cima de você, mas a expectativa, a frustração é exatamente de quem faz a expectativa e não sua. É, eu, Não é isso? eu não sei se eu já deixei alguém frustrado a ponto dessa pessoa se lembrar da frustração. Eu já cometi erros, Uhum. né? Já cometi erros e eu gosto de me lembrar dos meus erros porque eles me ajudam a seguir em Você frente. tem uma história que você conta que eu já assisti num curso seu, falando, eu não me lembro se o seu mestrado que foi ruim ou se o seu mestrado foi um sucesso e o doutorado que foi um fracasso. No meu mestrado eu fui Conta pra gente essa O, história. o meu mestrado foi genial. No meu mestrado eu fui absurdamente legal. Eu produzi um artigo científico com meses de mestrado e a galera falava que eu ia ser contratado pela universidade, que eu era o resolvedor dos problemas da jogada toda. E aí, no doutorado, eu tomei para mim um projeto tão audacioso que eu só me ferrei. Eu só me dei mal, cara. E aí eu precisei, na época, essa história é verdadeira, eu precisei mandar uma carta para o reitor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, onde eu fazia mestrado, Uhum. lá em São José do Rio Preto, pedindo autorização para defender o doutorado, né? Para defender o doutorado sem publicação, porque existia uma exigência do departamento, ou do programa, não me lembro, da publicação de no mínimo 2 artigos. E eu publiquei 0. Meu mestrado, eu publiquei um artigo com 5 meses, 6 meses de mestrado. No doutorado, fiquei 4 anos e meio no doutorado. Eu não publiquei nada, né? Foi o quê? Um bloqueio? Não, eu não tinha as condições ideais para Ah, sustentar os resultados nos quais eu tinha chegado. Então, deixa eu contar essa história que ela é conta. legal. Eu tinha aqui, eu construí o meu próprio computador, né? Era uma época que a universidade não tinha recursos, então eu peguei 8 computadores e montei um cluster e mais um computador para funcionar como front-end. A galera da TI vai me entender, né? Aham. Então eu tinha ali um cluster com 8 computadores, com 8 nós de processamento, e cada nó de processamento tinha 2 núcleos. Então eram 16 núcleos de processamento. Esse era o cluster que eu tinha à minha disposição. E aí eu fiz as minhas simulações, mas eu consegui dados limitados. Eu consegui um volume de dados que não me permitia olhar para os meus resultados e sustentar esses resultados com a evidência científica necessária para dizer, pessoal, é o seguinte, é assim. E aí eu cheguei lá no MIT e o Colin, que foi meu professor, ele, meu preceptor, né, do pós-doutorado, ele falou, eu cheguei lá e falei, Colin, qual vai ser o meu projeto? Ele falou, não, eu não vou te dar um projeto, eu quero que você trabalhe com alguma coisa que você ame. E aí eu falei, não sei se eu amo trabalhar, né, aquela visão mais brasileira, mas na época eu me lembro que tava passando na televisão brasileira uma propaganda que marcou uma geração. Eu sou brasileiro e Não desisto não nunca. desisto nunca, né? Eu não sei se essa frase é a expressão da verdade, mas eu me lembrei dessa frase e falei, quer saber? Eu vou refazer meu doutorado. E assim eu fiz. E aí eu perguntei para ele um dia, você vai me dar acesso a um cluster? Ele falou, claro. Eu falei, quantos núcleos de processamento tem o cluster? Aí, eu não sei. Eu falei, não, eu preciso saber, porque o meu projeto ele vai demandar poder computacional. E aí ele falou, nossa, cara, eu liga pro gestor do cluster. Aí eu, né, fui atrás do cara e eu falei, posso ir aí? Aí ele, pode. Eu falei, onde fica a tua sala? Aí ele, no cluster. Eu, como assim, meu amigo? Onde fica? Ah, no prédio tal, né? Aí eu cheguei lá, o prédio era o cluster. O prédio todo era o cluster. Aqui eu tinha
16 nós. núcleos de Núcleos. processamento. Lá eles tinham 5.000 nós com 32 núcleos cada. Eu nem consigo fazer essa multiplicação. Entende? Então, eu cheguei lá e tive acesso a um poder computacional que eu desconhecia. E aí eu refiz o meu doutorado e cheguei no mesmo resultado. Então eu percebi que o problema não estava no meu projeto, ou na minha metodologia, ou no meu desempenho. Ele estava na falta de recursos. Eu estava esbarrando num problema que eu não ia conseguir resolver. Não porque eu não soubesse ou porque eu era intelectualmente desprovido de capacidade para fazer isso, mas eu não tinha recursos para fazer o que eu precisava fazer. E lá eu tive. E aí eu consegui produzir os dados que corroboraram os dados daqui. Eu consegui publicar e eu consegui defender algo extraordinário. E que sensação que você teve quando você descobriu que a questão era não ter a ferramenta? Não estava em você, no seu conhecimento ou no seu projeto. Você só não tinha a ferramenta. Aham. Eu acho que dá uma questão de alívio, não sei, né? Foram duas sensações. Uma foi o alívio, é claro, né? Eu não posso negar, a gente fica meio vaidoso nessas horas, fala, puxa, ainda bem que a culpa não foi só minha, ou ainda bem que eu não sou assim tão intelectualmente desprovido de competências, né? Mas a outra sensação foi, que pena que as instituições de pesquisa do meu país não oferecem as condições necessárias para que a pesquisa do meu país tenha o mesmo nível de excelência que a pesquisa que é feita lá no MIT. Né? Lá, e aí teve uma questão muito interessante, né? Cheguei lá, brasileiro, a gente é meio vira-lata, né? A gente se olha de, né? O sentimento, coitadinho, né? Eu pensei que eu estava lá só porque eu era bonito, né? E aí, mentira, eu não pensei isso. Mas aí, a gente pensa essas coisas, puxa, eu dei sorte, eu tô aqui porque eu dei sorte, né? E aí eu cheguei lá e comecei. Primeiro que eu comecei a conversar com os colegas do grupo, e ninguém fazia isso. Eles eram muito individualistas. Eles trabalhavam sozinhos a maioria do tempo, né? E aí eu comecei a perguntar, o que você faz? E as pessoas me olhavam assim, tal, mas aí começavam a compartilhar. E aí eu coloquei o pessoal para trabalhar junto, porque uma bióloga estava enfrentando um problema de matemática. Aí tinha lá o rapaz que era um excelente matemático. Aí esse cara de matemática estava enfrentando um problema que era de química. E aí tinha uma menina que era uma das maiores químicas do mundo. Então a galera começou a trabalhar junto. E aí o nível de produção do laboratório cresceu no período que eu estava lá. Então eu cheguei lá e contribuí de alguma forma. Isso foi sensacional. Perceber que eu era capaz de contribuir com uma instituição tão absurdamente distante da nossa ideia de excelência, né? Tava no topo, o MIT estava no topo. E eu sou fruto da Universidade Brasileira, que não figura nas melhores posições nos rankings mundiais. Então eu cheguei no MIT e eu fui capaz de performar sendo quem eu era. Botando para fora as competências que eu já tinha. Eu não sou o melhor cientista, mas eu me comunico muito bem, eu gosto de me comunicar, eu gosto de saber dos seus problemas e eu gosto de vasculhar as minhas competências para saber se eu consigo te ajudar de alguma forma. E isso foi útil para o laboratório, de uma forma ou de outra. Então, eu fui percebendo que as limitações que a gente tem aqui no Brasil transformam a gente em gente diferente. Eu não estou falando que nós somos especiais, mas nós temos competências únicas só porque a gente segue lutando independente das nossas condições. O brasileiro não tem as melhores condições, definitivamente que não tem. Mas a gente segue lutando, a gente segue trabalhando, a gente insiste, persiste, e isso vai fazendo com que a gente tenha a chance de desenvolver competências que a maioria das pessoas que estão repletas das melhores condições não tem. Elas nem percebem que essas competências são necessárias. Então o brasileiro é criativo. O brasileiro é muito criativo, a gente tem que se virar. Tem um problema, tem que resolver. Ah, mas não tem condições. Vamos fazer uma gambiarra. Foi aí que eu vim com aquela história da gambiarra que vira ciência. É uma história real. Não, cara, vamos fazer uma gambiarra aí que tem que funcionar esse negócio. Depois a gente arruma, depois a gente melhora, depois a gente azeita tudo direitinho, a gente vai lapidar a solução, né? Mas inicialmente vamos fazer uma gambiarra só para testar.
E aí os caras lá no laboratório construíram essa ideia, né, da gambiarra. Eles Ah, falavam, né, gambiarra, né? E foi uma cultura brasileira que eu levei que deriva do fato da gente não ter as melhores condições, mas lutar para se desenvolver, para seguir vivendo da melhor forma que a gente pode. e aí, então, a gente pode dizer também que a construção de uma carreira não depende unicamente de nós, mas dessa rede toda, do impacto social que a gente leva em torno de onde a gente está atuando. Você está atuando na sua carreira, mas também está fazendo o outro crescer. Sim, sim. E E, é isso que é bacana. e sabe que eu acho que essa é a melhor forma de autoajuda que a gente tem? É, Quando você se compromete em contribuir com o próximo, você é obrigado a desenvolver competências que às vezes você não percebia que tinha, ou às vezes não percebia que precisava. Mas você tem que se virar ali, porque você está comprometido com o próximo. Quando eu cheguei no MIT e não tinha o meu compromisso ali com um projeto particular, eu tive que me comprometer com os projetos dos outros. Como eu te falei, eu não sou o melhor dos cientistas, mas naquele período eu publiquei mais do que todo mundo, porque eu estava envolvido nos projetos dos meus colegas. Eu estava envolvido nos projetos de gente lá dos Estados Unidos, de gente aqui do Brasil, e eu estava contribuindo, contribuindo, contribuindo. Então, eu não fazia só uma autoajuda. Isso ajudava no meu desenvolvimento pessoal? É claro que sim. é claro que sim. Mas o meu grande objetivo era contribuir com a jornada do próximo também, sabe? E eu fui para os Estados Unidos com essa visão. Puxa, o povo do meu país tá bancando isso aqui, cara. Né? Saiu dinheiro lá da tua casa. Pagamos. Você pagou. Sim. E como é que eu posso pensar que isso é só para mim? E aí, quando eu voltei de lá, é que eu comecei com essa jornada de fazer palestras e de compartilhar o meu conhecimento, as minhas experiências, a minha vivência. E é isso que eu faço até hoje, é isso E, que me deixa e feliz. essa é uma das vertentes que a gente sempre, quando a gente fala na roda da vida, a gente fala da vertente da contribuição social, Uhum, né? Que o fazer pelo outro, não por nós, mas pelo outro, uhum. isso faz a gente crescer. Eu Isso faz a gente entendo, crescer muito. eu entendo que isso não pode ser uma vertente. Eu acho que isso tem que estar no núcleo da roda da vida. Então imagina a roda da vida como uma cebola, sabe? Se você botar não a ajuda, mas a promoção do próximo. Se eu trabalho Sim, para promover você, eu estou fazendo um bom papel. Aos olhos de diferentes esferas, aos olhos da sociedade, aos olhos da minha mulher, da minha filha, né? Aos olhos de Deus, sei lá, aos olhos do universo. Eu estou desempenhando um bom papel, porque eu não estou sendo egoísta, pelo contrário, eu estou sendo altruísta, mas ao mesmo tempo, olha que legal, você é quem mais se desenvolve. Quando você foca em contribuir, não tenha dúvidas, você é quem mais vai se desenvolver. E eu gosto da ideia do desenvolvimento, sabe por quê? Porque nós, seres humanos, a gente sempre lutou para potencializar as nossas competências. Então, olha só, uhum, imagina que eu quero chegar até a porta, eu quero chegar até o meu carro. Eu vou a pé até lá. Mas imagina que eu quero dar uma volta no clube. Esse clube onde a gente está é muito grande. E se a gente pegar duas bikes e for junto, hein? Aí a gente vai potencializar a nossa capacidade de se locomover. uhum. Mas eu quero ir para um outro lugar, eu quero sair do clube e chegar até o centro da cidade. Vamos de carro. Então o carro, ele melhora mais ainda essa nossa competência. E assim vai, você já entendeu. E como é que a gente não faz isso com o próprio cérebro, hein? Como é que a gente está tendo hoje coragem de delegar as nossas competências mentais a uma ferramenta que a gente diz que tem inteligência, mas não é uma inteligência genuinamente humana, é uma Uhum. inteligência artificial. Então, eu sou muito a favor de você entender que essas ferramentas também existem para promover as suas competências. Eu existo para promover as suas competências. Faça bom uso. Use as ferramentas. Me procure. Peça ajuda. Vá atrás, mas se desenvolva. E a melhor forma de se desenvolver é se colocando à disposição de ajudar o próximo. O que você sabe que eu ainda não sei? Me ensina. É a troca, né? É a troca. Isso traz um impacto realmente que é fantástico. Eu acredito nisso.
Eu acredito nesse crescimento a partir da troca. Uhum. Acredito muito e gosto muito disso. Por isso que eu falo, quando a gente estava conversando sobre as temáticas que a gente ia tratar, eu falo, eu não tenho vaidade nenhuma, eu quero ouvir. Aham. Eu quero que você pegue meu texto e fale, Ana, não é nada disso. Vamos mexer em tudo. Eu falo, ok, isso é crescimento. As pessoas precisam entender, né, que quando a gente é, talvez, criticado, ou a gente é levantado alguma questão que não está legal naquela nossa produção, isso não é demérito meu, não está querendo me diminuir, está querendo me trazer crescimento. Uhum. Eu acho isso fantástico, fantástico, Mas fantástico. essa é às vezes, fruto de uma construção cultural, né? A gente foi educado para entender que errar é uma coisa ruim. Uhum. E aí hoje eu tenho a Bia, ela tem 4 anos. Ah, eu ia falar da Bia agora, eu ia falar, É, como que você trabalha tudo isso, todo esse seu dia a dia, essa sua correria é, de palestras, de cursos, de estudos, porque você ainda é um cientista, sim. e você tem a Bruna, sua esposa, você tem a Bia, como que você trabalha essa vida familiar ainda, esse relacionamento pessoal e tão gostoso que eu sei, eu acompanho você nas redes, É. eu sei que a Bia é uma fofinha, como que você lida com tudo isso, ainda pensando no seu crescimento, na sua performance, na sua carreira? No Eu seu bem-estar. eu tô sempre incluindo a Bia na minha jornada e me incluindo na jornada dela. Então, Bia é alguém que precisa se desenvolver, porque ela tem 4 anos e o mundo, ele tá trazendo o futuro cada vez mais perto da gente. Antigamente, as pessoas se preocupavam com um futuro que só existia no pós-morte. Então, as pessoas produziam muita arte sacra, por exemplo. As pessoas se preocupavam com o desconhecido, e o desconhecido estava no pós-morte. Por quê? Porque a vida das pessoas era muito parecida com a vida dos pais, que tinha sido muito parecido com a vida dos avós e dos bisavós. A vida não mudava tanto, sabe? Hoje o mundo é tão rápido e as transformações elas são tão aceleradas que a gente está aproximando o futuro do presente cada vez mais. Então, na minha cabeça, e não sei se eu sou o cara mais certo do mundo, mas é assim que eu penso, eu preciso empoderar a Bia o tempo inteiro. E aí eu tenho ali o que eu chamo de ciclo do empoderamento. E o ciclo do empoderamento, ele começa com uma visão positiva do tempo. O tempo é rei para o empoderamento. Entenda, você não vai fazer um curso online de 4 aulas e mudar a sua vida. Esse curso pode mudar a tua vida? Pode. Se ele disparar em você um processo de busca por desenvolvimento que vai fazer com que você se comprometa consigo mesmo. Aí sim, esse curso faz todo sentido. Mas no final das 4 aulas você vai ser outra pessoa e vai começar a viver uma vida espetacular. Põe o pé no chão. Exige tempo. Toda transformação exige tempo. E toda transformação exige também que você lide bem com a falha. Então a gente tira a concepção do erro e coloca uma concepção de falha. Falhar é humano. Quem disse esse ditado não fui eu. Falhar é humano. Eu vou falhar, você vai falhar, Bia vai falhar. E aí quando Bia falha, e ela falha, eu não vou punir, eu nem vou castigar e eu não vou cobrar. Eu vou fazer com que ela encare aquilo como uma oportunidade de melhorar. Então, eu ofereço para ela o meu suporte. Falhou? Peraí, filha, deixa eu te ajudar a corrigir. Vamos fazer de novo? Vai que vai dar bom. Essa é a hora que eu ofereço uma oportunidade. E a oportunidade, ela é sinal de que você tem um nível de desapego muito grande, porque a ideia do empregador, por exemplo, quando vê a falha de um colaborador, é ir lá fazer o trabalho no lugar dele. Isso não está dando ao jovem ou ao empregado, né, ou ao colaborador a chance de se desenvolver. Fala, peraí, você errou aqui, Ana, deixa que eu faço. E aí eu tomo para mim? Não. Eu tenho que te oferecer o suporte, te ensinar a fazer melhor e te dar a oportunidade. Vai lá, Ana, confio em você. Agora vai dar bom. Escreve de novo esse texto, né? E aí, quando eu fizer isso, eu tenho que esperar você acertar. E quando você acertar, Ana, eu tenho que celebrar. Porque quando eu celebro com você, aquilo fica gravado na tua memória. Aquele processo começa a fazer parte de quem você é. E mais importante ainda, você começa a perceber que você pode evoluir. E quando a gente percebe que a gente pode evoluir, uma mágica muito grande acontece. Você vai buscar a evolução o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, no meu ciclo de empoderamento caseiro, né? É isso que eu faço com a Bia, é isso que eu faço com a Bruna, é isso que eu faço comigo mesmo. Eu
olho para o tempo como uma necessidade, eu entendo que falhar é uma obrigação, é obrigação de quem tenta. Eu ofereço suporte, eu vou te ajudar a corrigir suas falhas, te dou uma nova oportunidade, espero você obter sucesso e celebro. Você nunca mais vai deixar de querer tentar de novo. Tentar de novo, persistir, tá aí o segredo no meu entendimento. E a Bia gosta de desafios? Ela adora, cara. A Bia é uma pequena cientista, né? É? Ela tenta, ela testa, ela se arrisca, ela Uma assume. Dieguinha. Eu não sei, sabe? Ela é meio que uma. A Bruna também é uma cientista, não sei se você sabe disso, Aham. né? Bruna também fez pós-doc lá no MIT, a gente fez pós-doc na mesma época. E a Bruna, ela trabalha no laboratório de pesquisa translacional do Hospital da Criança, aqui de Brasília. Ela é muito envolvida, vários projetos, ela orienta muita gente. Então, eu acho que a Bia é meio que fruto do ambiente onde ela está inserida, sabe? E ela entende que a gente estuda muito e ela gosta muito de dar o mérito para quem veio antes, sabe? Porque eu sou muito fã de dar a referência, Uhum. né? E eu acho que essa é uma questão ética. Deixa eu dar uma referência para você. Eu tive um aluno chamado Carlos Yuri. Ele foi meu aluno na Universidade Católica e aí ele chegou para mim um belo dia, isso lá em 2018, se não me engano, 19. E aí ele falou: professor, o senhor é a pessoa mais ética que eu conheço. Aí eu, né, por que você está falando isso, cara? Aí ele falou, porque eu li uma definição de ética que me encantou e eu pensei no senhor. Eu falei, pois compartilha a definição comigo, cara. E aí eu vou compartilhar contigo agora. Ele falou que ética é o conjunto de ações, posturas e pensamentos que nós implementamos para eternizar as nossas relações. Então, olha que bonito. É o conjunto de ações, posturas Uhum. e pensamentos que a gente implementa, a gente põe em prática para eternizar as nossas relações. Se eu for antiético com você, você me ensina algo e eu saio por aí dizendo aos quatro ventos que fui eu quem desenvolveu aquele negócio, eu não vou estar sendo ético. E quando você descobrir, você não vai querer mais me ensinar nada. Pois eu garanto, se Carlos Yuri assistir a essa fala, ele vai ter prazer em me ensinar as coisas, porque eu estou dando a ele o mérito de ter pensado essa ideia ou lido essa ideia e compartilhado comigo. Eu aprendi porque o meu aluno me ensinou. E Bia faz a mesma coisa. Eu falo, como é que você teve essa ideia? Ah, a tia me disse, tá, tá, tá. E aí a mamãe me disse, tá, tá, tá. Então eu pensei o seguinte, pá. E aí eu cheguei nessa conclusão aqui. E aí eu vejo que Bia, mais ou menos, que está inserida num ambiente que permite a ela a, a, a vulnerabilidade de não precisar ser a desenvolvedora de todas as soluções da humanidade. Porque eu não sou, mãe dela não é, e as tias também não. Então ela sabe que ela é só mais um ser humano que tem um cérebro e que pode botar ele em prática, Mas a pode Bia, botar em com uso. 4 anos, tem já um método científico na vida dela. Ela tem, ela está inserida. A gente estuda muito na frente dela. Então hoje a Bruna tem uma defesa, ela vai ser banca de uma defesa de doutorado. E ontem ela estava lendo uma tese de doutorado na frente da filha. Uhum. E enquanto isso eu estava brincando, a gente estava brincando, né? Chegou um brinquedo novo que é um conjunto de blocos magnéticos e a gente pode montar um bocado de figuras Uhum. geométricas. E aí a gente estava brincando enquanto a mãe dela lia e marcava e escrevia. Então a Bia está inserida num ambiente muito a nossa cara. E eu entendo que nós somos privilegiados porque a gente tem a chance de estudar todos os dias. E a Bia vê isso todos os dias. Então, ela é alguém que está num ambiente que favorece esse tipo de visão da construção intelectual, do desenvolvimento, do próximo Uhum. passo, baseado em quem deu passos anteriores a nós, né? E eu sei que nem todas as casas são assim no Brasil. Tem gente que não tem esse tempo, tem gente que não tem essa chance. E eu gosto muito de valorizar o fato de eu ter essa chance e eu poder inserir a minha filha num contexto que fala, olha, você pode explorar o seu cérebro de maneira extraordinária, então faça.
Isso é uma construção de cultura, né? E construir uma cultura leva tempo mesmo. Leva Leva tempo. tempo, né? Mas É, é isso, você está construindo ali nela essa cultura do estudo e pelo exemplo, né? O que eu acho mais fantástico, quando a gente constrói uma cultura a partir do exemplo, do bom exemplo, eu acho que ela fica. Aí isso enraiza na gente e não se perde mais. na maioria das empresas onde eu vou, eles têm um problema cultural muito grande. Porque existe uma ideia de que a missão, os valores, né, eles têm que ser impostos. A missão, os valores, o propósito da empresa precisa alicerçar uma cultura. O jovem de hoje, e a gente está a gente está vivendo uma fase de choque geracional, né? Porque as Uhum, gerações elas estão se sobrepondo como nunca antes. O jovem está entrando no mercado do trabalho e nós estamos vivendo mais. uhum. E hoje em dia a gente tem uma ideia meio que negativa com relação à aposentadoria. Eu, por exemplo, não me vejo parado. Eu não quero me aposentar. O que eu faço, é claro, eu entendo que a minha função ela é muito prazerosa. Eu sou convidado para estudar. É o que eu gosto de fazer. Eu Uhum. sou convidado para fazer uma palestra, para desenvolver uma pesquisa, para escrever um projeto. É isso que eu faço para viver. E isso é bom para mim. E eu sentado numa cadeira com um computador, faço o meu trabalho. Então eu entendo, mais uma vez, que eu tenho o privilégio de trabalhar com algo muito prazeroso. Diferente do profissional rural, desse cara que suga muito as próprias energias e precisa realmente descansar daqui a pouco. Mas eu não me vejo descansando, porque eu tenho uma função que me permite assim. Então, eu não quero me aposentar. E o jovem de hoje em dia tem essa ideia de que ele não precisa se aposentar, ele não quer parar. Por que, que ele tem que parar um dia? Para aproveitar a vida? Mas aproveita a vida agora, né? E aí as empresas elas ainda não perceberam que elas precisam se modernizar nesse aspecto. E como é que isso faz? Né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, dê oportunidade de que o seu colaborador seja criativo, de que ele consiga se envolver com o desenvolvimento das soluções que você daqui a pouco vai querer vender. Isso gera pertencimento. Ofereça liderança ao seu colaborador. E entendeu? Eu disse ofereça liderança e não imponha liderança. Oferecer liderança, Ana, chega aqui, deixa eu segurar a sua mão enquanto você vive esse processo, para que você pule de fase mais rápido. Você vai ter dificuldades, você vai enfrentar dificuldades que eu já vivi. Então eu vou te ajudar nessas horas aqui. Eu vou te oferecer a minha liderança. E aí, busca fazer algo que vai agregar valor, vai gerar progresso de maneira perene. O nome disso é inovação. O jovem ele está interessado em promover um novo mundo. Ora, usa isso a seu favor, a favor da sua empresa. O jovem quer fazer isso. E aí, quando você conseguir fazer essas três coisas de maneira bem bonitinha, você vai despertar na cabeça daquele jovem ali a ideia de que ele está envolvido numa coisa boa. E o que ele vai fazer é replicar. E quando as pessoas começam a replicar ações, posturas e pensamentos, você, de maneira ética, construiu uma cultura. De maneira orgânica, convidativa, quase que de maneira não quase que de maneira espontânea, Uhum, sabe? uhum. É uma cultura que surge e não uma cultura que você impõe. Eu acho que está aí um dos grandes segredos da boa gestão de uma empresa, da boa criação de filhos, da boa gestão de si mesmo, né? É criar uma cultura que você queira replicar. Eu adoro desenvolver bons hábitos e eles me dão a chance de imaginar que é importante que eu me esforce para reproduzir aqueles hábitos até que aquele negócio não saia mais de mim. E aí você vai viver uma vida baseada numa cultura que você acredita que é boa. Que papo, né? Eu preciso dar um rumo porque a gente precisa encerrar. E aí eu queria ouvir de você, Diego, assim, diante dessa última sua fala, falando de inovação, de liderança, de cultura mesmo, o que que você tem de recado para dar para quem está assistindo, quem está com a gente no Movimento Vida 360 já há quase um ano, onde a gente fala de diversas vertentes, diversas áreas essenciais da nossa vida. O que que você tem ali de palavra positiva para de encorajamento, de busque seu ideal, de alcance seu objetivo, quais ferramentas, o que que a gente pode fechar de positivo para quem está aqui ouvindo a gente e está pensando aí no seu começo de carreira ou já está no seu meio de carreira, mas ainda tem uma trajetória a seguir? Uhum.
Olha, eu gosto muito da ideia de que você não pode viver a vida julgando a si mesmo, sabe? Então, eu olho para mim com as minhas limitações e eu entendo que eu sou só um ser humano em desenvolvimento. Então, eu tento não julgar a mim mesmo. E isso me empodera a ponto de eu não me interessar pelo julgamento do próximo também. As pessoas que olham de fora geralmente não têm uma visão tão ampla quanto você tem do seu processo, dos seus objetivos, de quem você é de fato. Então, pare de julgar a si mesmo. A gente vive numa sociedade que obriga a gente a se enquadrar. E você não está aqui para se enquadrar, não. Eu já disse antes, você não é especial, mas você é única. Existem entregas que só você vai conseguir fazer. São as melhores entregas do mundo, são entregas, não sei, cara, não sei mesmo, mas elas são única e exclusivamente suas. Só você vai conseguir fazer essas entregas. Então, busque se empoderar o tempo inteiro e busque entender que você está num processo de crescimento. O crescimento é o que me move. A ideia de que amanhã eu vou ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje é o que me move. Eu já falhei e falhei miseravelmente e eu gosto muito de assumir as minhas falhas. Eu era gestor de projetos de uma organização internacional chamada Open Molecular Software Foundation e eu falhei no gerenciamento dos projetos ali, mas eu tive a chance de perceber onde eu falhei e eu busquei corrigir. E hoje eu sou diretor de projetos de um Instituto de Ciência e Tecnologia. Olha que legal, né? Então, eu caí para cima, né? Porque eu tive a chance de perceber que a falha faz parte do processo de crescimento. Então, olhe para você sempre com muito carinho. Você é um ser humano especial, não especial, mas único, né? Você é um ser humano único e olhe para si mesmo com muito carinho e respeite a si mesmo. Se eu posso dizer algo que encerra tudo, é, dedique a si mesmo a atenção que você dedica a mim. Porque se eu te pedir ajuda, eu tenho certeza que você vai me oferecer de bom coração. Mas será que você se ajuda da mesma forma? Então, olhe mais para Ana. Obrigada, gente. A gente encerra aqui. Quero agradecer. Ei, Obrigada por ter feito parte desse primeiro episódio emocionante. Obrigada pela presença. legal. E a gente espera ter você mais vezes com a gente no Palco do Vida e nas nossas jornadas pela N Produções. Se Deus Obrigada, quiser, muito Diego. obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Eita! Encerramos.